Eu morri e o que vi do outro lado mudou radicalmente tudo em que eu acreditava sobre fé, casamento e salvação. Não havia túnel nem luz, mas sim um confronto. Jesus não veio me confortar, mas para me mostrar a verdade que eu havia ignorado enquanto pensava que estava certa. E se o que ele me revelou for o mesmo erro que você está cometendo agora? Tudo começou numa manhã chuvosa de setembro, daquelas em que o céu parece pesar mais do que nossos ombros. Eu estava sentada na beira da cama, observando as gotas de água escorrerem pelos vidros do meu quarto, segurando uma Bíblia que não abria há semanas. Aos 59 anos, com os filhos crescidos, netos correndo pelo mundo e uma história rica em capítulos que eu mesma hesitava em reler, parecia que minha alma estava suspensa num vazio que nem mesmo as orações mais antigas conseguiam preencher. Meu nome é Helena Barbosa. Ensinei por quase 30 anos, fui uma mãe dedicada, uma avó amorosa, casei-me 2 vezes. Mas o que estou prestes a contar vai além dos papéis ou rótulos. Não fala só sobre casamento ou perdas. Diz respeito ao que eu vi, vivi e ouvi no momento em que a vida me abandonou por alguns minutos. Falo de algo que abalou minha fé, minha lógica, minhas certezas, algo que me confrontou com o céu, mas também com as mentiras que eu contava a mim mesma. Nasci e cresci em uma família cristã, onde todo domingo era sagrado e todo erro, um pecado imperdoável. Meu primeiro marido era missionário, um homem respeitado, de fala doce e convicções firmes. Por 28 anos, caminhamos juntos no ministério, guiando jovens, discipulando casais, orando com famílias em luto. Externamente, éramos um exemplo. Por dentro, eu era um retrato silencioso de quem acreditava mais na obediência do que na comunhão. Eu servia com dedicação, mas tinha medo de perguntar a Deus quem eu realmente era. Foi nessa obediência cega que o tempo passou como um vento. A morte do meu primeiro marido chegou como um sussurro no coração da noite, um ataque fulminante, sem aviso, sem chance de despedida. Os dias que se seguiram foram como caminhar vendada num labirinto. Recebia abraços, versículos, flores, mas dentro de mim tudo parecia poeira. Continuava a ir à igreja, mantendo a atitude de mulher de fé. Mas o que me sustentava não era a fé, e sim o hábito. A fé tinha escapado de mim anos atrás, e eu nem percebi. Passaram-se 3 anos. Foi então que conheci Edson, um homem sereno, técnico de som na igreja, também viúvo, com uma risada discreta e um olhar que parecia entender o que significava ter perdido tudo. Começamos a conversar, a tomar cafés depois do culto, a rir juntos de coisas que ninguém mais achava engraçadas. Quando ele me pediu em casamento, hesitei. Tinha medo, não dele, mas de mim mesma. Medo de esconder um vazio atrás de uma bela cortina. Medo de repetir velhos erros com uma nova aparência. Mas aceitei, e por um tempo tudo parecia estar bem. No entanto, dentro de mim, aquele vazio antigo começou a sussurrar novamente. Algo me dizia que a dor que eu tentava curar com a companhia era muito mais profunda. E então chegou o dia em que tudo mudou. Meu corpo cedeu, meu coração parou. E no intervalo entre o último suspiro e o primeiro choque, fui levada a um lugar onde nada podia ser escondido. Lembro de tudo com uma clareza que nenhuma foto poderia replicar. Era uma terça-feira, exatamente às 10 horas da manhã. Eu estava sozinha em casa, como em muitas outras ocasiões. Tinha acabado de preparar uma fatia de pão torrado e ligado uma música instrumental de louvor no rádio. Edson já tinha saído para resolver umas coisas no centro da cidade. A casa estava silenciosa, aquele silêncio leve que às vezes traz conforto, mas naquele dia o silêncio parecia me observar. Senti uma pressão estranha no peito, como se alguém tentasse me lembrar de algo que eu havia esquecido.
Apoiei-me na bancada da cozinha, tentei respirar fundo, mas o ar não chegava como deveria. De repente, tudo escureceu e antes de cair, consegui murmurar apenas: Jesus! E então, nada ou tudo. Não sei se foi morte clínica ou se o céu simplesmente decidiu me chamar por um instante. Só sei que meu corpo estava estendido no chão frio da cozinha. E minha consciência foi delicadamente arrancada, como uma folha levada pelo vento. De repente me vi flutuando, não sentia dor nem medo, apenas uma estranha paz intensa, como se algo sagrado estivesse prestes a acontecer. Vi uma presença, meu corpo ali no chão inerte, e não senti desespero. Era como se tivesse aceitado sem querer, mas o que aconteceu em seguida realmente mudou tudo. Uma presença se aproximou. Não havia forma, rosto ou som, mas havia um conhecimento. Eu sabia, era Ele, Jesus. Ele não disse venha. Não estendeu a mão, nem fez qualquer gesto. Sua presença era tão real que bastava simplesmente estar ali. E naquela presença, meu espírito se silenciou. Toda a minha história, toda a minha fé em exibição, tudo parou. Foi como se o tempo tivesse se dobrado e restasse apenas a verdade. E a verdade era que eu tinha construído uma vida correta, mas não uma vida entregue. Então vieram as revelações, não em palavras, mas em sentimentos e imagens que atravessavam a alma. Jesus me mostrou meu coração, não o que minhas louvações à igreja mostravam, mas o que estava escondido entre a rotina e a dor. Ele me fez ver como usei meu segundo casamento como anestesia e não como um propósito. Como busquei em Edson o que só poderia encontrar nele. Mas ele não me condenava. Ele me revelava, mostrava com amor, um amor que dói para curar. E naquele instante, algo mudou dentro de mim para sempre. Se você está ouvindo até aqui, talvez também sinta esse eco dentro de você. Talvez esteja procurando algo que não consegue nomear. Se essa história está tocando você, inscreva-se no canal agora, não para me seguir, mas para que possamos caminhar juntos e me conte nos comentários, sem medo. Você já sentiu que vivia bem e ainda assim, dentro de você, havia algo que não estava certo? Compartilhe comigo. Sua história pode tocar mais vidas do que você imagina. Naquele lugar não havia paredes, nem chão, nem céu como conhecemos. Parecia que estávamos suspensos entre dois mundos, onde a presença de Jesus era mais tangível do que qualquer coisa que já tinha tocado. Eu não ouvia com os olhos que conhecia, mas com algo mais profundo, como se minha própria alma reconhecesse sua essência antes mesmo de tentar compreendê-la. E ali ele começou a me mostrar cenas, não com julgamentos ou acusações, mas com uma clareza que me despia sem violência. A primeira imagem era uma lembrança distante. Eu, ainda jovem, sentada na sala de oração da igreja, cercada por vozes entusiasmadas, orações fervorosas e lágrimas que caíam no chão. Do lado de fora, eu também orava com as mãos levantadas e os olhos fechados. Por dentro, pensava no que preparar para o jantar. E aquela imagem não surgiu para me envergonhar, mas para mostrar o quanto eu estava acostumada com a aparência superficial da fé, enquanto meu coração estava distraído. Então eu vi o dia do meu segundo casamento. Lembro que estava nervosa, temendo cometer um erro, mas afastava a dúvida com versículos que falavam sobre novos começos e consolação. Lembro de ter olhado para Edson no altar e pensado, talvez agora a vida volte a fazer sentido. E naquele momento de recordação, Jesus me fez sentir o que Edson estava passando. Foi estranho, desorientador. Sentia sua vulnerabilidade, as orações silenciosas, o medo de ficar sozinho, a esperança que ele depositava em mim como se eu fosse um refúgio. Ambos buscávamos no outro algo que só poderíamos encontrar em Deus. Eu curava minha solidão com a presença, enquanto ele tentava preencher a ausência da esposa falecida com um novo afeto. E isso me feriu não como uma acusação, mas como uma ferida finalmente exposta à luz para ser curada.
Compreendi claramente que não era o casamento o problema, mas a razão que me levou a ele. Era a falta de rendição antes da decisão. Buscava em Edson as respostas que eu deveria esperar do altar. E ali, na presença de Jesus, percebi que muitas vezes tomamos decisões certas com corações feridos e depois buscamos a bênção divina para aquilo que foi construído a partir da necessidade. A generosidade de Jesus não se manifestou em me exaltar, mas em, com amor, me expor tudo o que eu precisava reconsiderar. O casamento apareceu como uma solução humana para um dilema espiritual, e isso me levou ao colapso. Chorei intensamente, mesmo sem um corpo, porque finalmente compreendi. E aquilo que vi naquele lugar transcendia a simples visão. Era uma sensação profunda, uma compreensão total do ser. Ainda ali, onde tudo era revelado sem disfarces, percebi que o tempo se comportava de forma peculiar. Não havia passado, presente ou futuro, apenas existência, uma existência pulsante e crua, onde cada pensamento emergia como uma verdade inegável. Então, uma nova imagem apareceu, mas desta vez não se tratava de mim, e sim das pessoas ao meu redor, aquelas que, assim como eu, estavam com os joelhos dobrados, mas a alma ainda erguida, distantes do altar. Vi uma sala cheia de cristãos com roupas impecáveis, bíblias nas mãos, sorrisos nos rostos, mas seus corações dispersos, ocupados com contas a pagar, desavenças não resolvidas, feridas que mal cicatrizavam. Era como se Jesus estivesse me dizendo: você não está sozinha. Muitos vivem assim, fazendo o que é certo, mas afastados de mim. Isso partiu meu coração, pois percebi que, de certa forma, eu havia me tornado um reflexo dessa coletividade. Minha frieza espiritual era apenas um eco do que muitos viviam em silêncio. Logo, uma lembrança específica me invadiu. O dia em que parei de entrar no meu quarto de oração foi numa segunda-feira qualquer, logo após uma discussão boba com Edson sobre uma compra que não cabia no orçamento. Eu estava irritada, cansada, frustrada e decidi que não iria orar naquela noite. Deus entende, pensei, e Ele de fato entende, mas não da forma como costumamos justificar nosso distanciamento. Comecei faltando um dia, depois 2, até que aquele quarto sagrado virou apenas mais um cômodo da casa. Jesus me revelou tudo isso, não como um juiz, mas como um médico que indica a infecção antes da cura. O mais difícil não foi minha ausência na oração, mas a falta de vontade por ele. Eu lia a Bíblia por obrigação, não por necessidade. Eu ia ao culto porque fazia parte da rotina, não por desejo. Dizia amém sem pensar, e tudo isso virou uma fé automática, mecânica, sem vida. Mas naquele lugar onde nada fica escondido, o amor de Jesus era tão forte que me dava forças para encarar tudo isso sem desespero. Ele não me deixava afundar na culpa. Ele me chamava para a verdade. E a verdade era que eu vivi décadas acreditando que a presença física nas atividades espirituais era suficiente. Mas ele queria mais. Queria meu abandono, minha sede, minha busca pelo simples prazer de estar com ele, não pelo que ele poderia me dar. E assim surgiu uma pergunta no ar, não em palavras, mas como um sussurro que atravessa o peito. Se você não tivesse mais ninguém para preencher seu vazio, ainda assim me procuraria? Essa pergunta ressoou dentro de mim com uma força que nenhum som humano poderia superar. Essa pergunta, se não houvesse ninguém para preencher seu vazio, você ainda continuaria a me buscar? Continuava a reverberar em mim como um trovão silencioso. Era como se cada parte da minha história, cada escolha, cada oração sussurrada fosse iluminada por essa única pergunta.
E ali, diante de aquele que conhecia cada dobra da minha alma, percebi que não sabia a resposta. Eu queria dizer sim, queria gritar, claro que sim, mas o silêncio dentro de mim falava mais alto. Era como se minha fé tivesse sido moldada mais pelo medo de perder do que pelo amor de ficar. Eu estava ali, diante de Jesus, e não conseguia confirmar com certeza que Ele era tudo para mim. E isso, mais do que qualquer erro que eu já tivesse cometido, me partiu por dentro. Foi assim que outra revelação me envolveu como um manto, a minha dependência emocional. Como fiz do amor humano a minha base emocional, como construí relacionamentos para preencher feridas que nunca havia confiado a Deus. Vi claramente como Edson e eu, embora com boas intenções, nos unimos num momento de vulnerabilidade, esperando que o outro fosse forte o bastante para suportar os pedaços de nós mesmos que ainda carregávamos. E Jesus, com toda a sua santidade, não me acusava. Ele simplesmente me permitia sentir. Sentir o que significava confiar minha cura em mãos humanas. Sentir o que significava chamar de refúgio aquilo que deveria ser apenas um ponto de passagem. Nosso casamento não era em si um erro, mas um reflexo da pressa de dois corações feridos que tentavam amar antes de serem restaurados. E ali compreendi que a pressa também é uma forma de incredulidade. Quando paramos de esperar em Deus, quando corremos para preencher espaços sem consultá-lo, estamos dizendo, mesmo sem palavras, que não confiamos em sua fidelidade para nos sustentar no vazio. Eu vivi isso, Edson viveu isso. E naquele lugar de luz e verdade, tudo fazia sentido. Não havia mais desculpas nem necessidade de explicações. O olhar de Jesus era suficiente. Era um olhar que lia os pensamentos, que tocava onde nenhuma palavra poderia chegar. E naquele olhar, percebi o quanto ele me amava, apesar de tudo. Foi naquele momento que comecei a entender que minha experiência não era apenas um chamado pessoal, mas uma convocação, como se ele estivesse me dizendo: volte e diga, mostre que é possível viver certo e ainda assim se sentir distante. Mostre que há cura para aqueles que tentam fazer o que é certo, mas não conseguem esperar. E nesse instante uma chama acendeu dentro de mim. Um imenso desejo de voltar diferente, de voltar inteira, mas o mais forte ainda estava por vir, porque Jesus não queria apenas que eu entendesse, Ele queria que eu decidisse. E as decisões naquele lugar tinham um peso que eu nunca havia sentido na terra. A escolha que Jesus me pedia não era sobre abandonar um casamento ou mudar para outra cidade. Não se tratava de iniciar um novo ministério ou fazer votos de alguma renúncia drástica. Era algo mais pessoal, mais profundo e infinitamente mais difícil. Ele pedia o centro da minha vida, não uma parte, não o que sobrava depois de um dia cansativo, nem os restos de tempo entre compromissos e família. Ele queria o trono do meu coração, e isso me pegou de surpresa, porque eu pensava honestamente que já ocupava aquele lugar. Mas em aquele contexto eterno, onde as máscaras não funcionam, percebi que eu mantinha Jesus no meu coração, sim, mas em um cômodo lateral. Ele era bem-vindo, desde que não tocasse os cômodos que eu ainda tentava manter organizados do meu jeito. Era um hóspede de honra, mas mesmo assim um hóspede, nunca o dono da casa. Foi em aquele momento que me lembrei de um episódio que tinha ficado obscurecido na memória. Uma celebração de domingo, pouco antes do meu casamento com Edson. Eu estava sentada na segunda fila, ouvindo um sermão sobre abandono, mas dentro de mim uma inquietação pulsava. Algo me dizia para esperar. Não se case, mas espere. Ore mais, peça a Deus, tire um tempo para si mesma, busque encontrar clareza. Mas silenciei essa voz com raciocínios. Esperei demais, já perdi demais, Deus entende. E com esse raciocínio eu segui em frente. Meus amigos comemoraram, a igreja aprovou e eu mesma quis acreditar que tudo era uma resposta às minhas orações.
E ainda assim, agora, diante da verdade nua, percebi que muitas vezes eu não buscava orientação, mas apenas permissão para fazer o que já havia decidido. Quantas vezes fazemos isso? Quantas vezes dizemos que oramos, mas na verdade buscamos em Deus apenas uma confirmação para aquilo que nosso medo já escolheu por nós? Jesus me mostrava que eu vivi isso não só no casamento, mas em muitas outras áreas da minha vida, nas amizades, nas escolhas familiares, até mesmo nos momentos em que aceitava convites para pregar sem me perguntar se era realmente o seu tempo ou apenas vaidade disfarçada de ministério. Essa revelação foi como um espelho quebrado diante de mim. Cada fragmento refletia uma parte que eu não queria ver, mas em vez de dor, o que senti foi liberdade, porque finalmente compreendia por que tantos vazios nunca haviam sido preenchidos. Eles não precisavam de mais atividades espirituais ou novos relacionamentos, precisavam de uma entrega total, de deixar ir o controle. Lá, nesse lugar entre a eternidade e o tempo, Jesus não me enviava de volta com uma lista de tarefas. Ele me enviava com um convite: volte e viva como quem me conhece, não apenas como quem me serve. E esse convite era impossível de ignorar. Não chegava com pressão, mas com propósito. Enquanto aquela presença me envolvia, sentia algo ainda mais inesperado. Jesus me mostrou o que aconteceria se eu continuasse minha vida exatamente como antes. Não era uma visão de tragédia ou condenação. Era um retrato da minha alma no futuro. Se eu escolhesse seguir o mesmo caminho, fazendo apenas pequenos ajustes, mas sem uma verdadeira transformação. Eu me via alguns anos depois, ainda casada com Edson, ainda ativa na igreja, com um sorriso cansado no rosto e palavras de encorajamento nos lábios. As pessoas continuavam a me admirar, os cultos eram bem organizados e meus filhos me visitavam frequentemente. Mas dentro de mim, um eco se tornava cada vez mais forte, um vazio que crescia silenciosamente. Eu lia a Bíblia, mas não ouvia mais a voz. Orava, mas não sentia mais o toque. E a coisa mais assustadora era que eu já havia me acostumado com isso. Era uma imagem inquietante, porque tudo parecia estar em ordem e ao mesmo tempo errado. Eu via como poderia passar toda a vida sendo boa o suficiente para os outros, mas distante da plenitude que ele havia preparado. Vivi o momento em que percebi que poderia passar meus últimos dias sem jamais ter realmente conhecido o que é viver no centro da vontade de Deus, sem jamais ter mergulhado na profundidade do que significa ser totalmente dele. Nesse instante, Jesus me fez sentir não só o que eu perderia, mas também o que deixaria de oferecer ao mundo. Cada vida que eu influenciaria, cada mulher que continuaria vivendo uma fé morna por minha causa, pois sem perceber, eu era exemplo para algumas. Entender isso me fez estremecer, não de medo, mas de responsabilidade. Voltar transformada significava deixar de ser apenas uma fonte de inspiração e me tornar um agente de transformação. Era mais do que contar uma história bonita. Tratava-se de viver uma história genuína, e isso requer coragem. Coragem para se despir diante dos outros, para mostrar que mesmo aqueles que já pregaram, ensinaram e aconselharam, também podem se perder pelo caminho. Foi então que Jesus me revelou algo ainda mais profundo. Uma criança, minha pequena neta, brincando no tapete da sala. Ela me olhava com uma ternura tão intensa que meu coração se apertou. E em meu espírito, eu compreendi. Minha volta não se tratava só de mim, mas dela, das gerações futuras, de quebrar ciclos, de criar um novo legado, não de perfeição, mas de autenticidade diante de Deus. Aquela visão foi a confirmação que eu precisava. Eu precisava retornar para retomar minha vida de onde havia parado, mas começando de um lugar completamente novo, um lugar de rendição, onde Ele e somente Ele seria a base. Quando essa decisão foi firmada dentro de mim, não em palavras, mas em uma convicção plena, senti como se todo o ambiente celestial ressoasse em harmonia.
Não ouvi aplausos, nem vi anjos dançando, mas senti uma leveza que não pertencia a este mundo, como se o peso das décadas de lutas tivesse finalmente se dissipado. Jesus não sorriu com a boca, mas sua presença ficou mais quente, intensa e cheia de vida. E ali eu percebi que ele me havia recebido novamente, não como alguém que foi banido e retorna, mas como uma filha que finalmente volta para casa, mesmo sem nunca ter se afastado fisicamente. Logo depois disso, senti meu espírito ser puxado. Era como se a eternidade estivesse se fechando lentamente e eu fosse puxada de volta para o tempo. Uma força invisível me guiava, mas desta vez com um propósito, com uma chama. Não vi meu corpo enquanto descia, apenas senti o peso da vida material retornando, os sons, os cheiros, a dor física. Ao abrir os olhos, o teto do hospital foi a primeira coisa que vi. Havia uma luz fria e um bip constante. Vozes ao redor, mãos me tocando e eu de volta de um jeito novo, diferente. Não conseguia emitir uma palavra. As lágrimas escorriam sem controle, não por dor, mas porque a alma ainda estava se ajustando. É difícil descrever com palavras humanas o que significa voltar de um lugar onde a alma se despede. Tudo parece menor. O barulho da televisão me incomodava. As vozes soavam excessivamente altas, como se as palavras aqui não tivessem o mesmo peso que lá. Até mesmo o louvor que tocava no rádio do quarto parecia vazio. Não porque a música fosse ruim, mas porque agora eu escutava com uma percepção diferente. Nos dias que se seguiram, tentei me adaptar. Sorri para os médicos, agradeci aos enfermeiros, escutei os comentários sobre o milagre da minha recuperação. Ninguém sabia o que realmente havia acontecido. E, para ser sincera, eu também não sabia por onde começar a explicar. Como descrever o indizível, algo que não se pode articular em doutrinas ou palavras? Como falar sobre um Jesus que não só perdoa, mas que ao mesmo tempo revela, desafia e restaura? O primeiro a ouvir minha história foi Edson. Ele se sentou ao meu lado na cama, segurou minha mão e perguntou como eu estava. E quando compartilhei minha experiência de forma direta e tranquila, ele permaneceu em silêncio. Um silêncio respeitoso, mas carregado de medo. Ele não duvidou. Mas no meu espírito, percebi que muitos cantavam sobre algo que nem sequer lembravam mais como era sentir, uma sede que havia se tornado um hábito. E assim eu entendi. Minha missão não era ensinar, mas testemunhar, mostrar que é possível sair desse estado, que existe uma vida autêntica além da aparência de santidade. Comecei a visitar grupos de oração, não para pregar, mas para escutar, e lá encontrei mulheres como eu. Mulheres que também haviam perdido maridos, filhos, sonhos. Mulheres que continuavam a sorrir, mas que por dentro estavam despedaçadas. E naquele espaço íntimo, sem púlpitos, sem holofotes, pude compartilhar a verdade que ardia no meu coração desde que voltei. Deus não quer que você apenas sobreviva pela fé. Ele quer que você viva com sede dele. Edson, por sua vez, começou a se fechar cada vez mais. Ele me amava, mas não sabia como se aproximar da nova mulher que eu havia me tornado. E eu entendia. Era como se a minha fé agora fosse demais para a casa silenciosa que havíamos construído juntos. Nossa paz não virou conflito, mas sim distância. Não emocional nem física, mas espiritual. Eu não podia mais fingir e mesmo sem querer, ele sentia que em mim tinha passado um ponto sem volta. Hoje, olhando tudo o que vivi, entendo que a verdadeira morte não foi quando o meu coração parou, mas antes disso, quando comecei a viver no automático, quando parei de me derramar diante de Deus em segredo, quando transformei a fé em rotina e não mais em um relacionamento vivo. Aquela parada cardíaca simplesmente revelou o que eu mesma ignorava. Eu respirava, mas minha alma estava adormecida. O novo começo não chegou com trovões, nem com mudanças radicais diante de todos. Veio no silêncio, no quarto fechado, nos momentos em que me ajoelhava, não para pedir, mas só para ser. Chegou quando escolhi ficar em silêncio diante da Bíblia, esperando que Deus falasse primeiro.
Chegou quando comecei a ver meu casamento, não como um erro, mas como um espelho, um reflexo de tudo que tentávamos resolver sem consultar o céu. Mas no meu espírito, percebi que muitos estavam cantando sobre algo que nem sabiam mais o que era sentir, uma sede que virou um hábito. E assim eu entendi. Minha missão não era ensinar, mas testemunhar, mostrar que é possível sair desse estado, que há uma vida verdadeira além da aparência de santidade. Comecei a visitar grupos de oração, não para pregar, mas para ouvir, e ali encontrei mulheres como eu. Mulheres que também haviam perdido maridos, filhos, sonhos. Mulheres que continuavam a sorrir, mas que por dentro estavam despedaçadas. E naquele espaço íntimo, sem púlpitos nem holofotes, pude compartilhar a verdade que ardia no meu coração desde que voltei. Deus não quer que você apenas sobreviva pela fé, quer que você viva com uma fome dele. Edson, por sua vez, foi aos poucos silenciando sua voz. Ele me amava, mas não sabia como se aproximar da nova mulher que eu havia me tornado, e eu entendia. Era como se agora minha fé tivesse um volume alto demais para a casa silenciosa que havíamos construído. Nossa paz não virou um conflito, mas uma distância, não emocional nem física, mas espiritual. Eu não podia mais fingir e, mesmo sem querer, ele percebia que algo em mim tinha ultrapassado um ponto sem volta. Hoje, olhando para tudo que vivi, compreendo que a verdadeira morte não foi quando meu coração parou, mas antes, quando comecei a viver no automático, quando deixei de me derramar diante de Deus em segredo, quando tratei a fé como uma rotina e não como um relacionamento vivo. A parada cardíaca apenas expôs o que eu mesma ignorava. Eu conseguia respirar, mas minha alma estava adormecida. O renascimento não veio com trovões, nem com mudanças radicais diante de todos. Veio no silêncio, na sala fechada, nos momentos em que eu me ajoelhava, não para pedir, mas simplesmente para estar. Veio quando escolhi ficar em silêncio diante da Bíblia, esperando que Deus falasse primeiro. Veio quando comecei a ver meu casamento, não como um erro, mas como um espelho, um reflexo de tudo que tentávamos resolver sem consultar o céu. Hoje, Edson e eu ainda estamos juntos, mas com mais autenticidade entre nós, sem máscaras e sem a necessidade de parecer perfeitos. Aprendi que o evangelho não é uma escada para subir em busca de reconhecimento, mas um caminho estreito de rendição. E se eu pudesse deixar uma última imagem para você, seria esta. Jesus olhando nos meus olhos e dizendo, com um olhar que penetra e cura ao mesmo tempo: você pode ser salvo e mesmo assim viver longe da plenitude que preparei para você. Essas palavras me acompanham como um lembrete. Não quero mais viver aquém da promessa. Por isso, se você chegou até aqui, se este vídeo tocou seu coração, quero convidar você a algo mais profundo do que um simples curtir. Convido você a fazer parte desta comunidade com um propósito. Inscreva-se no canal, sim, mas não apenas para assistir aos próximos vídeos. Inscreva-se como alguém que decide caminhar junto. Não estamos buscando seguidores, mas sim histórias entrelaçadas, feridas que se curam juntas, fé que se compartilha. E falando em histórias, conte a sua nos comentários. Quero saber, você já viveu algo que mudou sua fé para sempre? Já sentiu aquele silêncio vazio, mesmo tendo feito tudo certo? O que você aprendeu ao assistir a este vídeo? O que Deus te comunicou através dessa experiência? Escreva com o coração aberto. Aqui, ninguém está para julgar. Estamos aqui para ouvir, acolher e crescer juntos. E se essa mensagem tocou você, compartilhe com alguém. Não como quem quer espalhar conteúdo, mas como quem oferece água viva a quem está sedento. Porque talvez, assim como eu, essa pessoa precise lembrar que ainda há tempo, que Deus não a esqueceu, que mesmo no silêncio, Ele ainda está esperando o momento em que seu nome será sussurrado com o desejo de se reunir. Você não está sozinho. Que a paz que encontrei naquele lugar entre dois mundos possa invadir o seu presente e que a sua caminhada daqui para frente seja acompanhada por um olhar voltado para o céu e pés firmes na sua vontade.